Bem, pessoal, estamos aqui em mais um podcast promovido pelo IBEF, mais especificamente o CQC de Finanças, onde a gente visa tratar ali desde finanças privadas, públicas, na área de investimento também, pessoais. E hoje estou aqui com o Douglas, me acompanhando nessa conversa, onde a gente trouxe o Marcel e talvez um convidado principal, digamos, que é o Romero Oliveira. Vocês nos conhecem já um pouco, meu nome é Fabrício Norbin, eu sou assessor e sócio do escritório da Valor, bem como o Douglas também, tá, pessoal? Queria que tanto o Douglas, né, como o Marcel e o Romero se apresentassem rapidamente, só para reforçar um pouco. Obrigado, Fabrício. Obrigado, IBEF, pela oportunidade. Eu atuo como sócio e assessor de investimentos da Valor, então eu lido diretamente com o cliente lá na ponta. Eu acredito que esse assunto aqui é realmente de extrema relevância ali, tem tudo a ver com o dia a dia, tanto dos investimentos ali quanto da profissão de assessoria. É isso aí, eu sou o Marcel, como apresentado aí pelo Fabrício, sócio assessor também da Valor. E o nosso trabalho é, como o Douglas colocou, pontuou bem, trabalhar na ponta, trabalhar diretamente com o cliente para fazer a melhor alocação. E com o tema de hoje, que é super importante, tanto para a gente como profissional, quanto para o cliente, né, a parte comportamental, a parte psicológica nos investimentos é muito importante essa área. Boa. Oi, meu nome é Romero, sou responsável pela área de alocação da Valor. Somos todos sócios aqui, né? Então é bom estar aqui batendo papo com vocês. Boa. Esse tema de hoje, na verdade, ele surgiu até mesmo de uma ação interna, né? Não é à toa que só tem pessoas aqui que trabalham no mesmo ambiente, mas o Romero, ele recentemente foi aprovado em uma certificação que é super relevante, talvez não, acho que está na prateleira de cima ali do mercado financeiro internacional, que é a certificação do CFA. Tanto ele como outro sócio nosso são dos poucos brasileiros, né, que possuem a certificação. Pessoas do mais alto escalão possuem, como o Paulo Guedes e outros, né? E um treinamento, né, feito internamente de um desses módulos que eles estudaram, nós abordamos, né, nós recebemos ali alguns detalhes maiores sobre os viéses comportamentais do investidor. Porém, que foi sobre uma ótica muito mais aprofundada do que normalmente a gente vê no dia a dia, né? Que é muitas das vezes uma visão um pouco mais rasa, superficial sobre o assunto. E o assunto ele foi tão bem difundido internamente, a gente também começou a aplicar isso na ponta com o cliente também, que a gente achou super pertinente trazer esse tema para uma pauta de podcast e poder externalizar o assunto e ter um alcance maior, né? Dado que a gente já tem algumas pessoas que costumam consumir o nosso conteúdo, né, e tudo mais, tá? Então, assim, o podcast de hoje exatamente vai tratar em torno disso, como vocês já adiantaram, sobre os aspectos mais comportamentais do investidor, né? A gente não tem como não falar de investimento e não falar de comportamento. Tem um ser humano ali por trás, analisando dados e tomando decisões. Nem sempre são as melhores decisões. Então, hoje a gente vai tentar passar para vocês um pouco de como identificar, talvez como modificar algumas decisões que são tomadas baseados em estudos. Essa que é a ideia, tá? Bem, falando um pouquinho mais sobre o tema, né? Esse viés comportamental do investidor ele está presente em toda a jornada da pessoa que começa a investir desde muito jovem, enfim, independente da fase de construção de patrimônio, né? E eu ia pedir para o Romero, já para a gente adentrar um pouquinho no assunto, porque pelo que a gente já está estudando há algum tempo, quando a gente fala de finanças comportamentais, a gente vai um pouco além, de novo, do que é mais básico. Então, por trás dessas finanças comportamentais que têm um objetivo mais descritivo, ele olha ali economia adaptativa, psicologia, ele vai olhar ali também a questão da neuroeconomia, né? Então, são várias áreas de estudo para, de fato, gerar esse tipo de análise. E uma frase que me chamou muita atenção quando a gente estava realizando esse estudo juntos é que ela aborda que os comportamentos e decisões irracionais não são considerados simplesmente erros aleatórios, né, do acaso, digamos assim, mas são sistemáticos.
E se são sistemáticos, eles são previsíveis. Tá? Então, eu queria começar essa sua participação pedindo para você explicar um pouco mais sobre o tema, tá? E como que foi para você também ter estudado isso lá em um dos levels do CFA. Boa. Pô, muito legal. Eu acho que a sua introdução foi muito bem colocada. Quando a gente fala de finança comportamental, a gente está falando do que o ser humano normalmente leva para tomar uma decisão, né? A finança tradicional, ela é muito objetiva no sentido de que se tudo aquilo fosse aplicado, todas as decisões provavelmente seriam as mesmas, as carteiras seriam muito parecidas, o mercado seria menos volátil, talvez, né? E quando se trata de finanças comportamentais, a gente está realmente colocando o ser humano em perspectiva e trazendo todas as experiências deles, a forma que ele vê o mundo, para tomar de decisão como investimento, né? E a gente, como ser humano, a gente toma decisões por maior número diferente de motivos, né? E talvez os motivos não estejam muito bem linkados com o objetivo final da decisão. E aí, quando a gente fala de vieses comportamentais, a gente divide em 2 grandes blocos de vieses, né? O viés cognitivo e o viés emocional. No caso do viés cognitivo, ele nasce da falta de processamento de informação. Processamento errado de informação ou análise probabilística errada. E o emocional traz o cunho emocional, né? O ser humano toma sua decisão por alguma experiência passada que fez ele olhar o investimento, o dinheiro dele, a perspectiva de futuro e chegar numa decisão com o cunho emocional. E aí, quando a gente fala de viés cognitivo, a gente tem capacidade de ajustar ou mitigar esse tipo de viés. Com melhor acesso de informação, com melhor processamento de informação, ou talvez interpretar aquela informação de uma forma diferente para que a melhor decisão seja tomada, né? Um viés muito comum que a gente tem com cunho cognitivo é o viés do conservadorismo, que a gente demora muitas vezes para mudar o nosso portfólio. A gente demora para a gente ajustar o portfólio de investimento. Tem uma certa resistência para a mudança da carteira de investimento. Isso é muito comum porque a gente faz isso na vida toda, né? Muitas vezes a gente toma a decisão de demorar a mudar essas coisas na nossa vida e a gente posterga essa mudança. Quando a gente traz isso para os investimentos é a mesma coisa. Então esse viés do conservadorismo é muito comum. A gente identifica mudanças de cenário, né? A gente falou do Covid, o cenário mudou bastante naquele período, os juros caiu, daqui a pouco a inflação começou a subir, bolsa com volatilidade grande. Agora juros em alta e começando a cair também, né? Exatamente. Já temos uma mudança ali. Uma mudança de cenário que muitas vezes pode levar à necessidade de mudança do portfólio. A gente, como investidor, muitas vezes vai demorar para fazer essa mudança. Se esse viés de não mudança, a raiz dele foi emocional, aí é outro viés que a gente chama de status quo. Ou seja, a pessoa realmente tem um certo apego a estar com aquela posição, aquele tipo de investimento, que não importa o que aconteça, você pode dar todas as informações para ela, municiá-la de uma forma diferente de interpretar aquela informação, dar dados de probabilidade, e mesmo assim ela não vai mudar. Então esse é um viés muito mais difícil de mudar quando ele é de cunho emocional, né? Quando ele foi cognitivo, é mais fácil. Os viés emocionais, de modo geral, eles são mais difíceis, provavelmente, de lidar. Os viés emocionais, eles tendem a ser... A pessoa tende a ficar realmente muito travada nesse tipo de viés e não mudar. Independente do que você fale com ela, independente do que você mostre para ela. O cognitivo é mais fácil. Aí entra muito do trabalho de conversar, mostrar, educar, e aí o próprio investidor tem essa vontade de desenvolver. Mas como você falou no começo, o primeiro caminho para você conseguir aplicar uma mudança de viés é saber que, primeiro, esse viés existe, e segundo, quando você tomar uma decisão, você se perguntar, cara, eu estou incorrendo em algum tipo de viés? Quase que uma autocrítica. É uma autocrítica o tempo todo. E aí e esse trabalho nosso de autocrítica, mas também muita conversa com outra pessoa, conversa com o assessor, conversa com o amigo, para identificar por que você está tomando essa decisão. Então, eu acho que um viés clássico, citando como exemplo, é o de otimismo e pessimismo, né? Por exemplo, poxa, a gente está na assessoria tem um bom tempo, a gente convive com situações um pouco mais de estresse ali ou de euforia, né? Então, quando você pega, por exemplo, um período em que a bolsa já caiu bastante, é comum você ver o viés do pessimismo das pessoas acharem ali que realmente o negócio tá quebrando tudo, tá se acabando, quando, na verdade, pode ser uma oportunidade, né? Se a gente tem
um conhecimento, um senso crítico, a gente consegue avaliar isso. Isso leva ao efeito manada também, né? Exato. E aí tem o outro lado, que é o viés do otimismo, que é o que? Aquela análise de retrovisor. Poxa, já subiu pra caramba, tá bom, né? Tá subindo pra caramba. Como, na verdade, pode ser um momento de você começar a ajustar, reduzir uma posição. E já liga com o efeito manada, né? O efeito manada é, por exemplo, o efeito manada e aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Que aquilo, todo mundo tá indo pro negócio, só eu que tô de fora. Sim. Cara, eu tô errado, né? E aí vai, e às vezes você chegou já no topo, ou chegou atrasado pra festa. Quando a gente tá ali, estudando né? lá, a gente faz prova, aí a turma inteira vai mal. Se você vai mal junto com a turma, tá ok, né? O professor de repente vai ajustar a nota de todo mundo. Se você for mal sozinho, aí você se arrebenta. Mas esse viés que a gente chama de representatividade, né? Você pega uma janela bem curta no passado e você replica isso como se fosse repetir para frente. Então, por exemplo, Bitcoin subiu 100% no passado. Pô, vou comprar Bitcoin agora porque de repente vai subir mais 100%. Bolsa tá caindo, bolsa tá ruim de investir, sei lá, tem os últimos 2 anos. Cara, bolsa é um investimento ruim para se ter em carteira. Selic tá alta, eu vou colocar meu patrimônio em Selic porque é o investimento que foi melhor nos últimos 12 meses. E aí, qual é a consequência disso? Normalmente, sua carteira vai estar sempre buscando o que está bom no momento, mas nunca vai estar ótima para um cenário nenhum. Né? Ela vai ter sempre uma carteira que ela foi bom para os últimos 12 meses, mas ela não vai ser boa para os próximos 12 meses, né? Exato. E é interessante também que o Benjamin Graham, se não me engano, falou que talvez o pior inimigo do investidor seja ele mesmo, né? E isso tem muito a ver com esse viés emocional. Total. E o trabalho do assessor não é só técnico, né? Sim. A gente não tem só que lidar com a parte cognitiva, de alocação. Quer dizer, o Romerão faz a carteira top lá. Se a gente for apresentar para o cliente e ele não aceitar, a decisão é sempre dele, né? A gente não é gestor, a gente é assessor. Então, a gente precisa muito trabalhar essa área emocional também do cliente para ele não se sabotar, né? A gente tem que evitar que ele vire o pior inimigo dele mesmo. Tem uma questão legal que parece que um viés ele acaba ligando a outro, né? Porque, por exemplo, quando você pega o viés do otimismo, pode ser que o cara compre o papel no topo lá, né? E aí ele fica ali naquele papel e às vezes o papel começa a cair, uma ação. E aí você entra naquele viés da ancoragem, né? Que aí você não consegue desapegar, né, de um ativo que às vezes realmente está perdendo valor. E aí até antes de começar aqui, a gente estava conversando sobre aquela questão da diferença de percepção de ganho e de perda, né? Até se o Romero quiser comentar um pouco mais, como é que as pessoas elas reagem lá. Por que as pessoas reagem diferente a um ganho e uma perda de mesma magnitude? E tem muito estudo nisso, né? Que o prazer do ganho ele é muito menor do que a dor da perda. Então, para você, qualquer um aqui como investidor, né, que já fez algum tipo de investimento e quando aquele investimento se desenha errado, é muito difícil você tomar a decisão de se desfazer e falar para você mesmo que você errou, né? Você admitir que você tomou a decisão errada. Qual é a consequência disso? Isso é muito comum, que é essa aversão à perda, né? Normalmente o investidor, e aí, falando de qualquer classe de ativo, mas vamos falar de ação. Normalmente você vai vender as ações vencedoras rápidas e vai ficar com as ações ruins, as ações perdedoras por um tempo mais longo do que você deveria ficar. Porque o papel subiu um pouquinho lá, você vende, mas se ele cai na mesma proporção, provavelmente você vai manter esperando que ele suba. Aí você se ancora naquele preço inicial que você estabeleceu como se fosse o preço certo por algum motivo. E você tem a expectativa que, cara, só vou vender esse papel quando ele voltar para esse preço. O legal disso aí, inclusive, se a gente for trabalhar a parte mais racional, muitas vezes não faz sentido ficar com o papel esperando que ele suba, porque a gente não é torcedor, a gente é investidor. Então, o investidor de verdade, ele vai buscar o ativo que, para o futuro, tenda a ter um melhor desempenho. Então, muitas das vezes, você sair de um ativo que caiu muito, está com uma expectativa ruim ou pior do que outro, e realocar nesse outro, né, faz muito sentido, lógico, para você fazer essa alocação, mesmo com esse viés. Total. Até uma forma da gente contornar esse viés aí, né? E aí, contornar esse viés, muitas vezes, você precisa de alguém. Você precisa de alguém próximo de vocês, porque esse é um viés emocional. E você sozinho talvez não consiga ultrapassar essa barreira de falar, cara, vamos apertar o botão vermelho aqui e ajustar a coisa que foi errada. Pô, aqui a gente convive com muita gente, inclusive a gente, como investidor, já se pegou uma situação como essa, né? Que não vai vender porque não vai ajustar, não vai sair porque está perdendo, né? E aí a perda ela se propaga para o futuro, né? Você fica muito tempo ali com certos ativos que o cenário mudou, a empresa mudou, o negócio mudou.
talvez o preço que você comprou não era o preço certo, não era o preço justo para aquele ativo. E aí você toma uma decisão, deixa de tomar uma decisão por conta de, muitas vezes, mais um orgulho ou um apego pessoal em relação ao ativo. E, Romerão, né, nessa pegada de inteligência artificial, né? Talvez seja tem alguma aplicabilidade aí nos investimentos para tirar o viés emocional, né? Uhum. E como é que seria isso aí? Rapaz, boa pergunta. Eu imagino que o viés pro viés cognitivo ele seja mais fácil de atuar, mas pro viés emocional ele é um pouco mais difícil. No fim das contas, depende do viés, você tem algumas maneiras de mitigar. Primeiro que a gente já falou, que é saber que tem. Né? Saber que tem e se questionar se você está tomando aquela decisão por conta de algum viés. Identificar. Que eles existem, Identificar. né? Cara, por que a minha ação caiu 10%? Por que eu estou comprado nela? Se você tiver um bom motivo para estar comprado nela, beleza. Mas se você não tiver um bom motivo, talvez vocês não estejam se desfazendo por conta de um viés. O segundo ponto de você ultrapassar um viés é ter um processo de investimento muito bem estabelecido. Porque independente do que aconteça no curto prazo, você vai ter um plano de voo, uma estrutura de investimento clara, que não permita você fugir daquilo. Né? Então imagina que qualquer tipo de processo em qualquer indústria, ele é feito para ser seguido de uma forma que você não vai permitir que coisas fora daquilo tomem a decisão. Ou se auto-sabotar no meio do caminho. Se auto-sabotar no meio do caminho, por conta do seu viés emocional que você sabe que existe. Então, você sabendo que existe, você tendo um processo claro de investimento e seguir aquele processo claro de investimento é a melhor maneira de você conseguir ultrapassar esse tipo de viés. E o viés emocional, ele pode ser mitigado pelo conhecimento? Porque o que eu quero dizer com isso? Existe uma frase do Warren Buffett que diz assim, né? Em se tratando de meias ou de ações, eu gosto de comprar mercadoria barata. Perfeito. Mercadoria boa quando está barata. Uhum. Então, seja para uma promoção de algum produto aí que a gente vai comprar no shopping, ou seja, para ações. E a gente começa a entrar na diferença entre preço e valor. Sim. Né? Então, muitas das vezes, você tem um ativo de valor, que ele tem uma boa expectativa para o futuro e está num preço baixo, não significa que é hora de vender, simplesmente que o preço caiu. Né? Porque a gente sabe que o preço ele é só negociação entre investidores, não replica necessariamente o potencial daquilo. Né? Então, esse conceito, essa diferença de preço e valor, esse conhecimento, você acha que ele pode mitigar o viés emocional também? Ele pode mitigar em uma medida de, normalmente, esse investidor que está inserido nessa profundidade de informação, ele normalmente vai ter um grau maior de conhecimento em relação aos viéses também. Mas quando a gente está falando de investimento, e aí falando de viéses emocionais, quando você está tomando a decisão, e aí a sua sensação em relação àquela decisão ela é muito pessoal. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar do Covid. A bolsa caiu quantos por cento? 50%. Quase 50%. Você pode ser o investidor mais bem informado e preparado, mas se você vê seu patrimônio caindo 50%, mesmo tendo uma série de informações a seu favor e, cara, tudo estando, cara, isso aqui tá barato, isso aqui tá tudo claro, ainda assim é 50% do seu patrimônio. Quando você fala do seu patrimônio, aí as decisões racionais elas se tornam mais difíceis nesses momentos. Uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Né? E aí o viés emocional ele é muito nesse sentido. Em situações de estresse, onde você está ou no otimismo muito grande, ou no pessimismo muito grande, é natural você tomar decisões erradas. E aí a gente, como investidor, independente de ser investidor profissional, investidor amador, o nosso cliente que diariamente, às vezes, está olhando seus investimentos e para ele é uma sopa de letrinha aquilo, fica muito difícil identificar qual que é a decisão correta. E aí você vai com aquele feeling, né? Você vai pelo feeling de que tem que fazer. E principalmente Não, eu acredito também que tem uma linha de raciocínio que passa pelo plano de voo. Eu acho que isso é importante, que é você definir ali qual é a sua carteira, digamos, estrutural, né? Que tipo de alocação que você está entendendo por momento e respeitar. A questão de você estudar para conhecer o que causaria a variação dos seus ativos, né? Se o juro subiu, se o juro caiu, o que isso impacta no seu ativo e até onde que isso pode ir.
E tem uma outra questão que, para as pessoas que são mais sujeitas aos viés emocionais, talvez seja a periodicidade que você está acompanhando aquilo, né? Uma vez que você traçou um plano de voo, você tem um certo domínio técnico, se aquilo está te fazendo mal, de repente você começa a acompanhar com uma frequência um pouco mais espaçada, que você fica menos sujeito, por exemplo, aos ruídos, volatilidade de mercado, Perfeito. e isso evita com que você tome uma decisão ali precipitada com base num viés emocional, né? É legal também uma outra forma até técnica de lidar com viés emocional, que você abordou inclusive no estudo, a gente montar uma carteira que faça sentido para o cliente, para aquele cenário e tudo mais. E caso, por exemplo, as ações caiam, aquela parcela da pizza vai reduzir e a gente mantém aquele acordo que a gente criou, né, de manter aquela porcentagem. Então, periodicamente, a gente vai lá, analisa se as porcentagens estão mantidas e a gente realoca de uma forma a restabelecer essa alocação inicial como forma de, por meio de uma regra, Perfeito. Mitigar a questão emocional. Você cria regras para mitigar a sua propensão a fazer besteira no meio do caminho. E aí você é uma regra com você mesmo, né? Com você como investidor de, cara, meu plano de voo é claro, meus objetivos pessoais são esses, meu patrimônio é esse, minha capacidade de investir é essa, as regras são essas. E aí você seguir isso. E parece simples, mas é muito difícil fazer isso, né? Com consistência. O investidor conseguir fazer isso com consistência. Mas a pessoa que faz com consistência, muito provavelmente, ela vai ser muito mais bem sucedida na gestão do patrimônio dela. Tem um viés cognitivo que eu acho muito legal também, que é o efeito Dunning-Kruger, né? Que a gente estava conversando até mais cedo, né? Basicamente, o que ele diz ali? Você tem um gráfico onde você tem ali nível de confiança, né, num eixo Y e nível de experiência e habilidade no eixo X, né? Então, ele tem um comportamento onde ele sobe muito no começo, depois ele faz um símbolo da Nike, né? O que ele quer dizer? Quanto menos habilidade e conhecimento você tem sobre um assunto, mais confiança você tende a ter, né? Então, e quanto mais você estuda ali, você vai se livrando daquele viés, opa, peraí que realmente tem um nível de profundidade aqui, de risco, às vezes, que eu não conhecia. Aí você começa a se proteger de algumas decisões ou até mesmo de excesso de confiança, né? E tem uma frase do Charlie Munger, né, sócio do Warren Buffett, que ele fala que o grande risco que você corre é de não saber do que você não sabe, né? É ali onde mora o perigo. Eu como investidor e como profissional, geralmente eu respeito o que eu não conheço, né? Eu acho que o excesso de autoconfiança, ele muitas vezes ele está ligado com pouco conhecimento ou pouca habilidade. Isso pode levar o investidor para uma armadilha, por exemplo. Então, o processo de estudo ali, de aprendizado ao longo dos anos, ele ajuda a mitigar esse tipo de viés ali, até para você não tomar uma decisão errada ou agir por impulso, ou, por exemplo, a gente chama de assumir uma posição direcional, né? Que você apostar a sua carteira numa direção achando que vai acontecer alguma coisa, e isso ofusca a percepção de cenário para outras coisas que você também deveria estar olhando, né? Poxa, eu estou colocando totalmente em bolsa aqui e tal, não que isso seja errado, mas o que eu tenho que olhar ali, o que eu tenho que conhecer para saber tomar essa decisão, né? Então, eu acho que isso é muito mitigado via experiência e via estudos, né? E se conhecer também, né? O nível de um investidor agressivo de aguentar a volatilidade é completamente um investidor conservador, né? Então, o cara que faz uma alocação mais pesada em ações, ele tem que se conhecer para saber até o nível de volatilidade que ele consegue aguentar ali, né? Mas esse excesso de confiança, ele aparece muito em momentos de bull market, né? Porque, no fim das contas, bull market todo mundo ganha dinheiro e todo mundo se sente capaz de ganhar dinheiro eternamente. O que o investidor normalmente faz? Aí ele acertou numa ação, ele dobra a mão na outra. Aí ele acertou na outra, ele vai maior ainda na outra. Então ele tem como consequência, ele vai concentrar demais em certas posições, ele vai carregar por muito tempo na carteira. Posições caras, eventualmente. Posições caras, em momentos de bull market, né? Ele vai com fluxo. Isso funciona até quando deixa de funcionar, né? E quando deixa de funcionar, normalmente ele está com essa posição grande, super concentrado. E é um viés emocional também. Que ele tem essa premissa de que ele vai acertar a próxima. É um pouco até de uma certa cabeça de jogador, né? De gambling, né?
jogar com o dinheiro. E a gente sabe que em momentos de bull market é muito difícil você não ter essa confiança toda em você mesmo. Você né? tem muitos ganhos rápidos. E nesses momentos que acabam também surgindo muito novos investidores, né, para a Bolsa de Valores. A gente sempre brinca que quando você está na mesa de um bar e todos os seus amigos estão falando de um papel, é porque você está na hora de vender. E muitas das vezes esse assunto ele surge exatamente por isso, né? Gera-se um otimismo muito rápido, muitas das vezes se conversa sobre finanças e um amigo às vezes está sendo bem sucedido naquele momento, ele costuma compartilhar e até provocar os outros, né? Pô, você está fazendo tal coisa, você está ganhando tanto há tanto tempo, eu ganhei X, 2X em menos da metade do tempo. Isso aconteceu muito com o criptomoeda, né? Tem Ninguém sabia uma- o que era e... Tem uma história muito conhecida ali no mercado financeiro que certamente todo mundo já ouviu falar, né? Eu não fui a fundo para ver se é verdade ou não, mas é aquela história do Rockefeller, né? Antes da crise de 1929, era um dos maiores empresários dos Estados Unidos. Aí, um certo dia lá, acho que ele foi engraxar o sapato e tal, e aí o rapaz começou a conversar com ele sobre ações, começou a dar alguns calls, né? Chama da call, dica de ação, né? E aí ele saiu daquilo ali, ele começou a perceber, cara, acho que tem alguma coisa estranha, né? Parece que é um efeito manada, assim, então tá muito nítido que tá todo mundo indo na mesma direção, né? E aí, segundo a história lá, ele reduziu a posição e se salvou da crise de 1929, né? Então acho que um pouco do senso crítico ali também para conseguir... Ele acordou antes, né? Boa. Pessoal, assim, a conversa tá muito boa. Eu queria pedir aqui duas opiniões, né? Uma, no caso do Romero aqui, para complementar um pouco de quais são esses benefícios, né? De você conseguir identificar esses vieses e talvez como começar a identificar, falando numa linguagem para o investidor geral e tanto que o investidor que está começando agora ou de nível avançado mais possa perceber, e também uma para o Douglas e para o Marcel, de formas desse investidor mitigar, né, esses riscos dentro da carteira de investimentos. No dia a dia, o que vocês, no caso, o que a gente vê, que são formas do investidor conseguir equilibrar melhor esses erros que todos nós estamos expostos, né? No caso do Romero, assim, o que eu penso de lição que esse assunto traz, né? O investidor que ele consegue compreender bem quais são esses viés comportamentais, ele tem maiores chances de gerir, né? E de construir uma carteira com uma melhor relação risco-retorno. Perfeito. Eu acho que isso fica bem claro para todo mundo. Perfeito. Mas quais seriam, por exemplo, as perguntas, Romero, para esse investidor se fazer para ele se colocar nessa posição, assim? Acho que quando a gente está tomando decisão de investimento, toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem que se perguntar o porquê que a gente está tomando aquela decisão. Acho que parte daí, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo isso? E se responder legitimamente, né? Às vezes você vai tomar uma decisão e você não tem um porquê. E aí isso talvez é um ponto de atenção na hora de tomar essa decisão, né? E a partir daí você consegue entender qual é a raiz da sua tomada de decisão, né? Mas para você saber a raiz, você tem que saber que você tem esses vieses. Então, acho que esse bate-papo é interessante porque, primeiro, a gente traz esse assunto à luz e deixar claro que qualquer pessoa, quando está tomando decisão de investimento, ela pode estar incorrendo em um viés. E aí pode ser tanto emocional quanto cognitivo. Pô, como cognitivo, você consegue solucioná-lo com melhor informação, talvez é você conversar mais, você ler mais, você estudar um pouquinho mais, para você conseguir ultrapassar esse viés. O emocional, como que você trata? Você trata com processo. Regras, né? Que talvez a gente, como assessor, vai conseguir definir bem claro, junto com o cliente, quais são essas regras e segui-las. Se esses dois pontos forem estabelecidos, cara, saber que eu tenho viés e me perguntar por que eu estou tomando decisão e construir um processo claro de investimento, você já fez o que 95% dos investidores... Estou chutando um número, né? Mas 95% dos investidores não faz. E não faz porque realmente é difícil fazer com consistência, mas apesar de ser simples. Porque são seres humanos.
É isso. Exatamente. E na opinião de vocês, Marcel e Douglas, assim, quais dicas que vocês poderiam dar e que vocês já praticam no dia a dia ali para o cliente na ponta final a mitigar esses riscos, como que ele pode realmente construir, né, e gerir e formar um patrimônio mais consolidado? Eu acredito muito na teoria de alocação de ativos, tá? Que ela passa pela elaboração de um plano de voo, né? Então, por exemplo, quando eu converso com os investidores sobre uma alocação, né, sobre uma possibilidade de alocação, geralmente nós já determinamos ali, digamos, 20% em ações, 30% no pós, né, 20% no multimercado, enfim. Você tem uma alocação ali para você dar o pontapé inicial. Se você começa, digamos, com 20% ali nas ações e daqui a pouco você vê que você está com 10%, né, pode ser que a bolsa tenha caído, é possível que a bolsa tenha ficado mais barato. Então você coloca uma racionalidade para você fazer uma realocação, um rebalanceamento, né, você de repente deslocando um pouco de uma outra classe para a bolsa, né, e vice-versa, né, se você tinha 20 e agora virou 40, seja por uma valorização, é possível que você tenha que começar a realizar um lucro. Então, partindo de uma alocação de ativos bem feita ali, de um plano de voo e seguindo estudando ali para sofisticar cada vez mais essa carteira, eu acho que você mitiga boa parte dos viés, principalmente emocionais. Tá? É a dica que eu passo aí. Eu estou plenamente de acordo e acho que, até para complementar a questão do plano de voo, a gente tem alguns passos até anteriores a isso, né? O primeiro passo, acho fundamental, é perfil de investidor. Né? Todo cliente que abre conta na plataforma, ele precisa responder um questionário, isso vai gerar um perfil ali, aproximado, né, de risco que ele tolera. E, naturalmente, que eu falei aproximado porque ainda vai precisar rolar ali uma conversa com o profissional da área, né, o assessor de investimento. Então, além de traçar um perfil de investidor, seja pela plataforma, é importante também conversar com o profissional da área para estabelecer ali, para ele entender melhor ainda, melhor do que o formulário, né? Com mais profundidade ali o perfil do investidor. O assessor ele vai ajudar nesse plano de voo, porque ele sabe para onde o mercado deve ir. A gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara, como a gente está ali cotidianamente no mercado, do que possivelmente pode acontecer, os riscos que a gente tem que mitigar, né? E na parte do cliente, ter até um pouco de autocrítica, humildade, né? Principalmente com relação a esse efeito Dunning-Kruger, que é real. É o cliente que, muitas das vezes, tem menos conhecimento, ele acha que sabe muito mais do que se ele tivesse mais conhecimento, o que é extremamente arriscado, né? E também, acho que o último ponto importante, durante o processo, é evitar ruídos, né? E a gente tem notícias, principalmente no celular, cotidianamente, as informações são muito rápidas e é o processo mesmo do jornalismo, né? Informar, muitas das vezes, notícias pessimistas, elevar o nível do pessimismo, porque naturalmente isso gera um engajamento maior, né? Sim. Da mesma forma que no otimismo. Então, assim, ter cuidado com os vieses da própria disseminação da informação, de como ela é passada, né? Para evitar os ruídos e tomar decisões ruins com base nisso. Boa, excelente. Caminhando agora de verdade para o final, Romero, ele citou uma leitura antes da gente começar a gravar, que eu acho que pode ajudar a contextualizar melhor tudo que a gente falou, que é o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. É isso. Tô certo? Tá certo. Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, é bastante conhecido. E ele trata um pouco dessa parte de finanças comportamentais. Ele é Nobel de Economia, então já tem uma experiência larga no setor. Muito da pesquisa dele é focada nesse campo. E é um livro simples, mas permite todo mundo entender um pouquinho dessa parte que grande parte dos investidores estão focados em taxa de juros, inflação, valuation de empresa, que tudo isso é importante, mas essa parte de finanças comportamentais às vezes fica um pouquinho de lado, mas é tão importante quanto, né? Verdade. Eu acho que o Douglas definiu muito bem quando a gente conversou internamente sobre a gravação do podcast,
que esse assunto acho que é atemporal, né? Naturalmente vai ter a data ali na rede social de quando a gente está gravando, mas se a pessoa vê hoje, daqui 1 ano ou 10 anos, tudo que a gente conversou vai ter validade, não tem prazo de validade, acredito eu, que esse assunto que a gente está colocando em pauta. Porque muitas das vezes a gente gera algumas gravações ou escreve a depender do momento, né? Quando é uma coisa muito relevante, a gente vai lá e escreve. Agora, isso aqui, de fato, tem uma janela de tempo muito grande para continuar sendo utilizado. Enquanto formos humanos, né, a gente vai continuar com esse problema. Boa. Além da leitura, eu queria fazer diferente um pouco, antes já de agradecer ao pessoal, deixar como que eles podem nos rastrear, né? Quem quiser ter algum tipo de contato ou tirar mais dúvida, queria que vocês deixassem aí uma forma de serem achados dentro do mundo da rede social. Alguns preferem LinkedIn, outros trabalham mais ativamente o Instagram. Começando por você, Marcelo, você que é bem ativo aí nas redes sociais. Eu acabo fazendo algumas publicações mais do cotidiano ali no Instagram, né? Inclusive, vou postar uma fotinha daqui a pouco do podcast aqui com a gente. E o Instagram é Marcel P. Mudo, né? Marcel P. Lima. Então fica Marcel Plima, né? Vou até aproveitar para a parte de recomendação de livro. Eu gosto muito do jeito Warren Buffett investir. Eu acho que é muito oportuno a gente começar a falar um pouco da forma como esse cara pensa. Eu acho que é muito bacana com relação aos investimentos. E principalmente nesse cenário de queda de juro, que possivelmente a gente, né, tem aí um bull market num futuro próximo, e as pessoas possivelmente também vão começar a se interessar mais por isso aí daqui para frente. Então, a recomendação que eu faço é leia o jeito Warren Buffett de investir para evitar erros quando esse futuro chegar. Boa. Douglas Niero, como é que te acha? Eu centralizo geralmente as minhas informações no LinkedIn, né? Pode pesquisar lá Douglas Niero. Geralmente eu compartilho tanto os conteúdos que nós geramos aqui para o IBF quanto para a própria Valor Investimentos. Então é a forma mais fácil de me localizar. E também pelo próprio site da Valor ou fazendo a visita no nosso escritório aqui em Vitória. Agendar lá para tomar um café também. Com certeza as portas estarão abertas. Boa. Romero é um pouco low profile, né? Mas dá para achar ele aí Você me encontra na Valor Investimentos, Rua Aleixo Neto, 1702. Boa, mas ele tem LinkedIn também. Tem LinkedIn também. Bem, eu, no meu caso, só tenho no mundo de Fabrício Norbin, então, se vocês colocarem no Google, qualquer direcionamento vai me encontrar lá via LinkedIn, Instagram ou qualquer outra rede social. Beleza? Pessoal, obrigado de novo pela presença de todos vocês. É sempre enriquecedor a gente poder gerar o conteúdo valioso para quem nos assiste na ponta. Em especial, agradecimento ao Romero, que disponibilizou um tempo. Acho que é a primeira vez que ele está participando aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pô. Boa. Ele pode ser mais espremido, né? Eu acho que ele tem bastante conteúdo aí para até outros episódios, tá? Mas para você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigado pela atenção. Lembrando que no IBF são gerados inúmeros outros conteúdos parecidos com esse. De novo, esse aqui foi especialmente do CQC de Finanças. E pedir, né, que você que nos segue, achou válido esse conteúdo que a gente mostrou, que foi falado, gravado, compartilha, curta para que chegue também a mais pessoas. Obrigado e até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, MediSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da Fucap Business School.